Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do 7º ano do Ensino Fundamental, aqui pelo Projeto Educa Recife. E hoje nós contamos aqui com a ajuda da Adriele. Olha, ela está no cantinho aqui, ó, nossa intérprete de Libras. Tchauzinho aí, Adriele, pro pessoal, isso aí. Então, a Adriele junto com uma outra turma, né, uma outra galera aí, o pessoal da linguagem brasileira de sinais, das Libras, né? Então, o pessoal que ajuda a gente aqui nesse trabalho para que as nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, ok? Então, é a galera que ajuda aí nos gestos, né? Traduzindo tudo aquilo que a gente fala, né, para vocês, para que as aulas se tornem, como nós já dissemos, né, cada vez mais acessíveis. E nós contamos com a ajuda dela, a maravilhinda professora Yolanda ali, ó, ela aí, ó, já fazendo a carinha dela de bebê, certo? Então, Yolanda, tamo junto, a gente tá no chat, então ela vai acompanhar vocês aí no chat, certo? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, é só digitar e dar o ok, né, enviando, que ela vai estar ali, ó, para visualizar tudo isso, ok? E na medida da aula ela vai aqui interagindo, né, conosco. Então, vejam só, hoje nós vamos trazer uma temática bem legal, né? A gente vem trabalhando aí a dinâmica das sociedades modernas e dentro dessa perspectiva a gente já avaliou aqui a colonização portuguesa, né, a colonização espanhola, avaliamos aí o processo de expansão marítima, a gente viu a expansão portuguesa, espanhola, holandesa, e dentro dessa perspectiva a gente entende, né, que quando esses países europeus chegaram aqui no continente americano, né, eles depois de um tempo trouxeram, né, para cá uma grande quantidade de escravos, né, africanos, né? Então eles escravizaram várias populações, né, do continente africano e sequestraram aquele pessoal de lá e trouxeram para cá, para a América, para introduzi-los aqui nas minas, né, e nas lavouras por meio do trabalho forçado, né, o trabalho escravizado. Então, dentro dessa perspectiva, o tema da escravidão, né, a escravização, é um tema muito importante, né? A gente tem que tentar entender. E hoje a nossa aula será para a gente tentar entender como que se dava, né, o processo de escravização ao longo de um determinado período de tempo. Então a gente vai passar a nossa aula hoje, vai ser uma linha do tempo, onde a gente vai começar avaliando como era a escravidão, né, nos tempos antigos, né, até chegar ao processo de escravização moderno, né? E, se der tempo, a gente vai discutir um pouco também sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, né? Que é um problema, né, que algumas sociedades, inclusive a nossa brasileira, ela tem. Hoje nós ainda temos, né, aqui no Brasil, locais de trabalho, né, que terminam aplicando golpes aí nas pessoas, né, oferecem emprego, né, com grandes condições, e quando o pessoal chega, termina sendo colocado em uma situação, né, de trabalho forçado ali, análogo à escravidão, né, análogo à escravização, ok? Então a gente vai trabalhar isso. Começando, né, com um vídeo curto aí, que é exatamente um depoimento de um trabalhador escravo, né? Um trabalhador que foi colocado aí nessa situação de trabalho análogo aí à escravidão. Então vamos prestar atenção. Eu pensei que não existia essas coisas de trabalho escravo. Cheguei na primeira fazenda, onde houve vários assassinatos. Fui para Calvoeira fazer calvão para siderúrgica, ali perto de Sailândia. Outra exploração também. E o tanque a gente
tomava banho, lavava roupa e bebia água. Barracozinho de lona, não tinha energia, quebrei um dedo. Desse dedo não fui atendido no hospital, não me deram medicamento e retornei ao serviço, o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e sair à noite, no beiço da BR. Fui para outra fazenda pior, foi obrigado a nós sair fugidos. Para começar aí só tira a gente de madrugada. Os caminhão chegam e lota de gente. Eles deixam a gente vários dias no hotel, aqueles hotelzinhos mesmo feitos de tauba. Ao almoço, a janta, o café e coloca uma mulher no meio, mas não dá dinheiro. E muita bebida, onde passa a dopar as pessoas só com bebida. Quando a gente está pensando em estar num bem bom, os caminhões chegam à madrugada, todo mundo dormindo. Lá a gente compra foice, compra esmeril, compra bota. Se não tiver roupa, tem que comprar roupa também de serviço. Aí é onde eles colocam no caderno a dívida do hotel. Então se junta a dívida do hotel com a dívida do combustível. Quando a gente termina o serviço, não tem saldo. Todas as cidades, tu andar aqui no Maranhão, tem gente do trabalho escravo que conseguiu escapar. Que a maioria que não escapa está debaixo do chão. Então, como vocês puderam observar aí pelo vídeo, né? Vamos passar aqui, o que é que a gente pode apontar a partir do vídeo, né? Primeiro, né, que a gente observa aí a situação de um trabalhador que foi levado para trabalhar em uma carvoaria. Carvoaria, para quem não sabe, é uma mina, né, de carvão, um local onde se produz carvão a partir da queima, né, de madeira ou de alguns outros produtos, né? Geralmente madeira, né? Se corta aí a madeira das árvores e coloca ela dentro de fornos, né, de barro, para que ela queime ali até virar carvão, né? E o camarada ele foi levado, né, para esse local com a proposta do emprego, mas quando ele chega lá, o que é que acontece, né? O alimento, muitas coisas, né, que eles vão tendo ali, vai sendo tudo descontado do salário dele, de forma que quando chega ao final do mês, ele termina não recebendo nada. Então, não tendo condições de retornar para casa, ele termina ficando naquele local de forma obrigada ali, né, por não ter condições de voltar, pelo processo de exploração do empregador. Então, ele é colocado numa situação análoga à escravidão. E a gente gosta sempre, né, de iniciar nossas aulas dizendo, né, que a gente vai trabalhar um tema bem legal, um tema bem interessante, mas nesse caso específico da escravidão não tem nada de legal não, né? Porque a gente está falando de um processo onde a pessoa ela tem a sua liberdade subtraída. Então, muitas vezes, assim, a gente tem que entender, né, professor de história, né, quando vai falar de história para ele, tudo que diz respeito à história é legal, né, interessante, né, no sentido de que a gente tem, né, que aprender com a história. Mas só fazendo essa ressalva, né, para não passar aquela ideia de que a gente acha, né, que o trabalho escravo é uma coisa legal, quando não tem nada de legal, não é verdade, professora? Tem não, professor. Tem não. A Adriele e eu ficamos até rindo, porque o vídeo forte, né? Alguns estudantes aqui comentaram. Então, a gente refletir que estamos no mês da consciência negra e muitas vezes, como o professor vai trazer, a gente às vezes pensa na escravidão como algo que já passou, mas acabamos de ver um vídeo em pessoas em situação semelhantes à escravidão. E ninguém nasce escravo, né? Ninguém nasce escravo. As pessoas se tornam escravas, né, por conta da exploração de outras pessoas, ok? Então, nessa perspectiva, a gente tem que lembrar que a escravidão ou escravização, a gente prefere utilizar o termo escravização, exatamente por isso, por entender que as pessoas não nascem escravas, elas são colocadas numa situação de escravidão, de trabalho escravo, né, trabalho forçado. Então, mas a escravidão sempre foi um problema muito sério, né, da humanidade. Desde que a gente entende, né, que os seres humanos são seres humanos, que a prática da escravidão ela era utilizada. Inclusive, a gente vai visualizar mais na frente que
no próprio continente africano já existiam formas de escravização utilizadas entre eles, mas que isso não dava o direito de vir um povo de fora, né, como portugueses, né, ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, e sequestrar aquelas pessoas de suas localidades e levar para localidades totalmente, né, diferentes e muito distantes, e obrigar aquelas pessoas a desenvolverem trabalhos forçados, né? Então veja, a gente vai tentar aprender sobre a escravidão, escravização ao longo da história, entendendo, né, como é que isso ocorria na antiguidade e no período moderno, ok? Então, dentro dessa perspectiva, na antiguidade, a escravidão ela se constituía como base, né, do modo de produção, né, da chamada antiguidade clássica, né? Então, o modo de produção escravista, ele foi desenvolvido e bastante utilizado durante o período da antiguidade, mais especificamente, né, nos territórios de Grécia e Roma, ok? Embora que a escravidão, a escravização, ela já ocorria bem antes, né, dessas civilizações, mas elas vão levar isso a um patamar, né, de maior utilização, e a gente vai tentar entender isso, ok? Então veja, na civilização mesopotâmica, né, então a gente tem lá o Código de Hammurabi, né, que foi um conjunto, né, de leis escritas da civilização babilônica, é uma das diversas civilizações que povoou ali o território que a gente entende como Mesopotâmia. Mesopotâmia é um território, né, compreendido ali entre os rios Tigre e Eufrates, que corresponde ao atual território do Iraque e parte, né, do território do Kuwait, ok? Então, hoje, na atualidade, essa parte do Kuwait e o território do Iraque corresponde ao que na antiguidade a gente entende como Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia, né, meso, meio, potamos, rio, então terra entre rios, é aquela faixa de terra que estava compreendida entre os rios Tigre e Eufrates. Então, o Código, né, de Hammurabi, né, que é o primeiro conjunto de leis escrita aqui dessa civilização, ele já apresentava itens, né, que discutiam a relação entre os escravos e seus senhores, né? Então, a escravidão nessa civilização, ela era utilizada, né? Os escravos, existia aí no Código de Leis aqui, um conjunto de leis para regulamentar a escravidão e para aplicar penas, né, na relação ali entre o senhor e o escravo, ok? Não se restringindo aos babilônios, a escravidão também foi utilizada entre os egípcios, entre os assírios, hebreus, gregos e romanos, ok? Então, todos esses povos da antiguidade, eles se utilizavam dessa prática da escravidão. Então, no Egito Antigo, por exemplo, a escravidão ela foi estabelecida no período, né, do Novo Império. Então, a gente tem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, né, as três fases da história ali do Egito. Então, na fase final ali, né, na fase do Novo Império, a gente vai ter a escravidão estabelecida ali, né, com os escravos, né, e os servos, né? Existiam os escravos e existiam os servos, né? O escravo ele não tinha a sua liberdade, o servo era mais livre, porém era recrutado também por obrigação ali, né, para trabalhar para o Estado em alguns momentos, ok? Então a gente vai entender que existiam, né, no Egito, né, três tipos de escravidão, né? A alienação fiduciária, o trabalho forçado e a escravidão. E a gente vai explicar o que é cada um desses daqui. Começando pela primeira aqui, ó. Na alienação fiduciária, os escravos eram, em sua maioria, cativos de guerra. Então era como se o Egito entrava em guerra com um povo, dominou aquele território, então ele pegava aquele povo dominado, transformava em escravo. E aqueles escravos eram dados pelo Estado para determinadas pessoas, né, civis ou militares, que se tornavam ali uma fonte, né, de recursos. Então era tipo assim, você, soldado, né, foi para a guerra e você ajudou o reino a vencer a guerra. Então nessa perspectiva, como prêmio, né, você recebia alguns daqueles populares daquela região que foram escravizados, né, transformados em escravos, ok? Então
eles eram tidos, né, os escravos ali, eles vinham como recompensa, né, para aqueles indivíduos, né, que o governo, né, o Estado achava que mereciam, ou como espólio de guerra. Espólio de guerra é um prêmio, né, um troféu de guerra lá. Você entra no local, conquista o território e aquilo que está ali você faz o saque. Então eles saqueavam, né, as pessoas, né, saqueavam as pessoas de suas localidades, transformando elas em escravos, né. Ou então, né, podiam ser também homens livres que tinham cometido alguns atos ilícitos e, nesse sentido, recebiam como pena a escravidão, ok? Os antigos egípcios podiam vender-se como escravo em uma forma de trabalho forçado. Tipo assim, você tem uma determinada dívida, né, ou você não consegue se sustentar, então você decidia vender a si mesmo para um proprietário, né? Como escravo, você iria trabalhar para ele, mas iria garantir ali o seu sustento, né? Por meio da alimentação ali, a moradia. Então existia essa perspectiva também, ok? Professora, e o chat? Então, o chat hoje o pessoal está calado. O que está acontecendo, pessoal? Vocês interagem tanto. Até agora a Tâmara e Diogo falaram com a gente, mas já param um pouco. Simbora. Beijo. Vamos continuar, né? Então, entra aí, pessoal, no chat para participar. Então, veja, essa autovenda, né, a servidão, era o resultado da incapacidade de algumas pessoas pagarem suas dívidas. Como eu mencionei, o cara não conseguia pagar as dívidas, então ele se vendia como escravo, como forma, né, de quitar aquelas dívidas ali. Então, iria trabalhar durante um tempo até que aquela dívida tivesse quitada, né? Então, aí, ó, o credor, né, ou seja, aquele a quem o indivíduo, né, devia, ele saldava essa dívida, né, o camarada pagava, né, a dívida, né, se entregando, né, como escravo, junto com seus filhos e esposa. Então ele não ia sozinho não, ele levava toda a família, colocava todo mundo num pacote ali, certo? E se entregava ali como um escravo, né? E nesse sentido, ele não somente ia com a sua família, mas ele desistia de tudo que era dele, né? Então, se ele tivesse uma casa ou posses, tudo aquilo ali, ele desistia e passava ali para aquele credor, né? Para o senhor queria receber tudo aquilo ali como uma forma de pagamento, né? Trabalhadores da população em geral podiam ser obrigados a trabalhar para o Estado. Aí veja, aí a diferença entre o escravo e o servo. Porque nesse sentido, né, o Estado precisava construir alguma obra, então recrutavam uma parte da população que era obrigada ali a trabalhar para o Estado, ok? Então, como é que eles trabalhavam, né? Quais eram os serviços? Expedições militares, mineração, exploração de pedreiros, a construção de pirâmides e outros projetos. Então, eles eram colocados para trabalhar nessas obras, né? Mas vejam, a gente falou do Egito, mas no caso de Grécia e Roma, como é que se dava ali, nesses territórios, a escravidão? Então a gente vai tentar entender. Na Grécia Antiga, uma pessoa se tornava, né, escrava de diversas formas. A mais comum, e isso parece que termina sendo um padrão em algumas dessas civilizações, né, era a guerra. O Estado entrava em guerra contra um povo, vencendo a guerra, todo aquele povo ali era levado como cativo. Então, a mais comum era através da captura em guerras, né? Onde os prisioneiros eram transformados em escravos. Aqui a gente já apresenta uma diferenciação daquilo que será a escravidão moderna, né? Mais na frente, séculos na frente, né? Que vai se utilizar principalmente da mão de obra, né? Dos negros, né? Escravizados. Por quê? Aqui você podia pertencer a qualquer classe social dentro do seu povo. Você podia ser um nobre, podia ser um servo, um camponês, né, um médico, um carpinteiro, o que fosse. Se seu povo foi dominado, você se tornava escravo. Na escravidão moderna, a gente vai observar, né, que essa escravização ela vai pesar sobre um povo, né, específico, né, que foi o povo africano, ok? E no caso do Brasil, a gente tem um período também de escravização dos povos indígenas. Mas, via de regra, né, na escravização moderna, ela vai se dirigir a um povo, ao povo africano. Então, a gente já tem aí
uma diferença. E vale lembrar também que esse povo africano, dentro da sociedade desses povos africanos, existiam também as distinções sociais, né? Então, existiam as camadas sociais dentro dessas sociedades. Porém, a gente vai observar que essa escravização ela se dirige especificamente a uma etnia, né? Que é a etnia dos negros, né? Africanos, ok? Professor, algum comentário? Não. Não? Então, nesse sentido, em algumas cidades-estado gregas, né, havia escravidão por dívidas também. Então, veja, a primeira forma, guerras, né, espólios de guerra, né, e a segunda era dívidas. Então, a pessoa devia um valor para outra e não podendo pagar, transformava-se em escravo do credor. Mais ou menos aquele padrão parecido, né, do modelo fiduciário lá no Egito, né? Em Atenas, por exemplo, uma das cidades gregas, esse tipo de escravidão foi extinto somente no século VI a.C., após as reformas sociais que serão promovidas pelo legislador Solon. Então, depois de um tempo, né, a escravidão por dívidas ela foi abolida e se utilizavam escravos apenas aqueles que vinham advindos, né, das guerras, ok? Então, a mão de obra escrava era a base da economia da Grécia Antiga, ou seja, todos os trabalhos manuais, né, principalmente os pesados, eram rejeitados pelos cidadãos gregos. Então, quem é que realizava esse trabalho? Os escravos. Então, o trabalho manual, fatidicamente ali, ele passava, né, pela mão dos escravos, ok? Então, existia ainda os escravos domésticos, né, que faziam os serviços de limpeza, preparavam a alimentação e até cuidavam dos filhos, né, de seu proprietário, né? Alguns desses escravos, né, eles eram responsáveis, inclusive, também por prestar certos ensinos, né, para os filhos, né, de seus proprietários. Então, esses escravos domésticos, né, eles tinham várias funções dentro dali da residência, né, do seu proprietário. No caso de Roma, como é que se deu esse processo de escravização? A escravidão na Roma Antiga implicava uma quase absoluta redução nos direitos daqueles, né, que estavam nessa condição, né? Então, aqueles que estavam na condição de escravos, né, escravizados, né, no Império Romano, na civilização romana, eles perdiam todos os seus direitos, né? Então, se tornavam, inclusive, simples propriedades, né, dos seus donos. Então, eles perdem os seus direitos políticos, né, direitos sociais, né, os direitos civis, e são reduzidos a uma propriedade do seu dono, ok? Então, com o passar do tempo, os direitos dos escravos eles começaram a aumentar um pouco, né? De forma que, por exemplo, se um escravo conquistasse a sua alforria, né, a sua liberdade, né, um escravo liberto ele não possuía muitos direitos, né, e privilégios dos cidadãos romanos, mas ele iria ali, né, receber o status de livre. Então ele recebia o status de livre, não estava mais preso, né, não se tornava, não era mais considerado uma posse, né, do seu senhor, porém ele ainda continuava, né, com os direitos sociais restritos, né? Então, estima-se, por exemplo, que mais de 30% da população da Roma Antiga era formada por escravos. Isso vai ser interessante porque mais na frente vão ocorrer revoltas, né, de escravos, né, dentro do contexto da civilização romana. Então, alguns desses escravos eles vão liderar revoltas, né, lá durante o período, né, da civilização romana. Já no caso da escravização moderna, né, o que é que a gente pode falar dela, né? A escravidão ela jamais deixou de ser praticada, né, em várias partes do mundo. Então, quando os portugueses e espanhóis vieram, né, para cá, né, para a América, né, atravessando o Oceano Atlântico, né, a humanidade, né, ela ingressaria ali no que viria a ser chamado de Era Moderna, e quando eles desembarcaram ali na costa, né, do continente africano, observavam, né, que
existia um costume já até enraizado, né, da escravização de povos negros por outros negros para o comércio com árabes que empregavam, né, em seus domínios ou já revendiam para o Oriente, as chamadas Índias. Então existiam 4 formas, né, de escravização, né, já praticada no continente africano, ou 4 formas que levavam, né, um indivíduo a se tornar escravo. Primeira delas, né, fome. O camarada não tinha como se sustentar, né, e não conseguia o seu sustento ali, então ele não pensava numa atitude desesperada, ele se entregava como escravo a um senhor que pudesse alimentá-lo, né? Dívidas, né, como nos casos, né, de outros povos, né, ele devia, não conseguia pagar, quitar a dívida, se entregava como escravo. Punições de justiça, cometeu um crime, então ele podia ser julgado e condenado, né, a pagar uma pena de escravidão, né? E a guerra. A guerra também sempre foi uma forma de obtenção de escravos. Então, existia essas formas. E os portugueses e espanhóis, quando chegam no continente africano, eles vão se aproveitar de um costume que já existia e vão passar a entrar em... eu não sei se aliança seria a melhor palavra, mas é mais ou menos nesse sentido. Eles chegam e oferecem ajuda a um determinado povo, né, para guerrear contra um povo inimigo. E trocam depois aqueles prisioneiros, né, de guerra por armas, né, por cachaça, né, pelo fumo, certo? Então eles vão se infiltrar naquelas sociedades, né, vão explorar, certo? A palavra é essa, explorar um costume, né, que já existia, que é um costume, inclusive, né, que deve, que a gente já fez as críticas aqui, né, ninguém nasce escravo, as pessoas são levadas, né, elas são transformadas em escravos. Então os portugueses eles passam a se utilizar desses costumes, né, para aproveitarem ali e obterem, né, negros, né, africanos ali que serão levados para o continente americano e reduzidos ali à escravização, ok? Então veja, a gente vai continuar falando sobre essa temática na próxima aula. Então nós vamos encerrar hoje, né, por aqui, porque a escravidão no Brasil, a gente fica com isso aqui, ela iniciou, né, por volta da década de 1530, né, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, a escravização, né, dos negros aqui no Brasil, ela tem início mais ou menos ali em 1530, porque existia, né, o objetivo dos portugueses de atender a demanda, né, por mão de obra para o trabalho na lavoura, especificamente o trabalho na lavoura da cana-de-açúcar. Então, gente, é isso. Vamos aqui nos despedindo, num último momento aí perguntando à professora, né, se existe aí alguma interação do pessoal no chat, né, para a gente finalizar a nossa aula. Não, o pessoal hoje está bem porteiro, só dando bom dia. Bom dia. Bom dia, né? Paulo, bom dia, né, para todo mundo. Diogo, né? Bom beijo. dia para todo mundo. Abração para vocês. Agradecer mais uma vez a parceria aqui da professora Yolanda. Beijo, Lucas. Lucas chegou agora. Beijo. Abração aí, Lucas. Agradecer a Adriele. E é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. E na próxima aula a gente continua falando. A gente vai falar sobre a escravização moderna, né? A gente entendeu hoje sobre a escravização no mundo antigo. A gente vai falar agora do mundo moderno, ok? Então, cheiro no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.